vídeo de hoje iremos falar sobre a Taesa. Será que esse dividendo que ela anunciou é saudável? Como que está a empresa? Será que os resultados divulgados foram bons? Iremos ver também sobre esse novo anúncio de dividendos e calcular novamente o preço teto. Então vamos para o que importa, que seria o seu lucro. Basicamente, temos dois tipos, o lucro líquido regulatório e o lucro líquido IFRS, onde esse lucro líquido IFRS é impactado principalmente pelas suas concessões e o reajuste do RAP, ou seja, aquele reajuste inflacionário, seja pelo IGPM ou pelo IPCA. Tivemos no quarto trimestre 481 milhões, sendo que no quarto trimestre de 2022 foi somente 22 milhões. Isso se deve porque o IGPM foi negativo naquela época. Mas, comparado ao ano a ano, tivemos na verdade uma queda de 5,6%. Então a Taesa começou muito bem em 2022, com o primeiro, segundo e terceiro trimestre excelente e depois foi decaindo. E agora tivemos uma recuperação. Já o seu lucro líquido regulatório, tivemos uma queda de 22,2%. E no acumulado do ano, 4,3% de alta comparado em 2022. Já o seu EBITDA também tivemos um crescimento de 4,2% e no ano 8,5%. A sua dívida também cresceu junto. Então o que acaba acontecendo? Basicamente, se a sua dívida, por exemplo, seja de 4 vezes EBITDA e a dívida cresce, mas o EBITDA não cresce, então logo sua dívida passará a ser maior. Mas se sua dívida cresce e o seu EBITDA também cresce, então ficaria proporcional e não aumentaria. Sua dívida saltou para 8,5 bilhões, um aumento de 19,9% comparado ao ano passado. Já os dividendos e juros sobre capital próprios pagos foi 204 milhões no quarto trimestre, uma queda de 44% comparado ao mesmo período. Já no seu resultado consolidado, a sua dívida ficou em 10,6 bilhões, comparado no ano passado 9,04, um aumento de 16,7%. Mas como o EBITDA também acabou subindo, a sua dívida se manteve em 3,7 vezes o seu EBITDA. Ainda assim é uma dívida bem alta. Então eles destacaram que principalmente a receita e o lucro subiu por causa do início da operação no projeto Saíra, a primeira fase, a entrada de operação também em outras fases no projeto Santana, 95% da RAP total foi habilitada pelo reajuste inflacionário que temos no IPCA do ciclo da RAP do ano passado em 2023 e também 2024, e também justificou que os efeitos foram compensados por aquele reajuste negativo que teve no IGPM. Então hoje da sua RAP 21,7% está relacionada a CEMIG, 14,9% a S Brasil e 63,4% no restante do mercado. Então a Taesa está diversificada em diversas concessões. E sobre o seu endividamento, basicamente hoje, no curto prazo temos 1,15 bilhões a ser pagos, sendo que 198 milhões estão indexados ao CDI e ao IPCA 955 milhões. Então mesmo o CDI caindo, no curto prazo não impactará tão significativamente na redução dessa dívida, até porque é uma porcentagem bem pequena. Agora para o longo prazo, de 8,6 bilhões, 3,1 é relativos ao CDI e 5,5 bilhões ao IPCA. Então qual que seria um cenário favorável para a Taesa e o seu endividamento? O CDI caindo, o que é o esperado, principalmente para 8 a 9% até o final de 2024, e o IPCA se mantendo controlado. Caso o IPCA dispare e o CDI também aumente para controlar essa inflação, aí seria um cenário desastroso para a Taesa, sendo que toda a sua dívida na verdade é 9,8 bilhões, e o que ela tem em caixa e também suas aplicações é 1,31 bilhões. Então realmente sua dívida está bem elevada. Agora o custo das suas dívidas, grande parte delas são por debêntures, com IPCA mais 5,1%, ou seja, se o IPCA hoje a inflação for 4%, mais 5,1%, 9% ao ano, 108% do CDI, essa está um pouco alta, e assim vai indo. Todas elas relacionadas a algum índice, seja inflacionário ou outro índice, como por exemplo o CDI. Dos seus projetos em construção, o projeto Ananaí, que vai dar um RAP de 166 milhões, teve um CAPEX de 1,75 bilhões, está em andamento. O prazo de conclusão que ela tem até março de 2027. Temos também o Pitiguari, que vai dar um RAP de 21 milhões, 243 milhões de CAPEX, também está em andamento, com finalização no mesmo período
do projeto anterior e assim vai indo. E se formos somar 166 milhões do projeto Ananaí, mais 21,4 milhões do Pitiguari, do projeto Tangará 104 milhões, do projeto Saíra 174 milhões, com mais 45 milhões do projeto Nova Trans, 10 milhões do TSN, 5,4 milhões do São Pedro e da ATE 11,8 milhões, teremos uma RAP de 537 milhões até pelo menos 2028, sendo que algumas vão ter conclusão em 2025 e 2026. Mas claro, os dois principais projetos, que ela irá perder até 2030, vai impactar em mais de R$1 bilhão na sua RAP. Então praticamente 50% já foi suprida. Isso até o momento, já que teremos outros leilões pela frente. E para entendermos, todo o custo dessas concessões hoje está em 4,9% de custo real, ou seja, descontando a inflação, basicamente 4,9%, com um prazo também aceitável de 4 a 5 anos. Ela precisa ganhar novos leilões. E com esses dividendos bem altos que ela está pagando, não seria melhor reduzir um pouco o payout para gerar mais caixa, quitar logo essa dívida ou então reduzir ela, para depois ter mais folga em conseguir ganhar esses leilões nos próximos anos? Até porque vai ser distribuídos 390 milhões em dividendos, 100% de payout sobre o lucro líquido IFRS e 104% de payout sobre o lucro líquido regulatório. Ficou bem exagerado, deu 3,30 de dividendo por unit. Já o dividendo correspondente a esses 390 milhões será R$ 1,13 por unit. O pagamento no dia 16 de maio, a Datacom no dia 3 de maio, a DataX, por se tratar de uma segunda-feira, 6 de maio. Se dividirmos 1,13 por 3, que seria basicamente para fazer o dividendo equivalente a uma ação ordinária ou preferencial, chegaríamos em 37,6 centavos, dividido por 11,85, um dividendo yield de mais de 3%, 3,17%. Sendo que o PL do site já atualizou, teve uma reduzida, está em 7,6 vezes, mas ainda está mais cara comparado, por exemplo, à sua concorrente, a Transmissão Paulista, e acima da sua média também, que é 5,6. Mas dificilmente você vai encontrar a Taesa muito barata, até porque é uma empresa muito perene, muito sólida e que paga bons dividendos. Hoje o seu ROI está na casa dos 24%, o seu ROI, que é a rentabilidade sobre o capital investido. Lembra que falamos que a sua dívida real é 4,9%? Se a inflação está por volta de 4% também, logo uma dívida de 9% ao ano. Então a rentabilidade do seu patrimônio, logo do seu capital investido, é de cerca de 13% acima dessa dívida. Então por enquanto está um ROIC aceitável. Claro que quanto maior é melhor. O seu CAGR de lucro também está positivo, mesmo passando por um ano um pouco mais complicado. E hoje há uma distorção na questão cotação com o lucro líquido. Realmente o mercado não bateu muito na Taesa. Até porque se você for entender a queda que teve nos últimos trimestres, a cotação não caiu proporcionalmente. Como eu disse, a Taesa é uma empresa muito sólida e o mercado enxerga com bons olhos, mesmo a dívida estando bem elevada. Para calcularmos o preço teto em 2024, claro que o mais aconselhável é primeiramente estipular com base no resultado do primeiro trimestre, mas tem como fazermos o seguinte, pegarmos o resultado do quarto trimestre e estipular para os outros 4 trimestres em 2024, já que provavelmente o IGPM e o IPCA se manterá nesses níveis para 2024, diferentemente do que aconteceu no quarto trimestre de 2022, quando despencou e afetou de maneira brusca o seu lucro líquido IFRS. Então, se multiplicarmos o resultado que ela teve no quarto trimestre por 4 vezes, chegaríamos em 1.926 milhões de lucro líquido IFRS. Agora entra outro ponto importante, como que ficará a distribuição do seu payout para os dividendos de JCP. Eu acredito que provavelmente em 2024 deverá ser um payout um pouco menor, provavelmente na casa de 70%, até porque a empresa precisa reter um pouco mais de caixa e diminuir um pouco essa dívida. Caso ela apresente um payout maior nos próximos trimestres, aí você pode reajustar o preço teto. Então, se colocarmos um payout de 70%, claro, com esse lucro projetado com base no quarto trimestre de 2023, chegaríamos no preço teto de 16,31, isso estipulando no mínimo 8% de dividendos. Eu estipularia 10%, por ser uma empresa que tem anos que corta dividendos e paga um dividendo mais fraco, outros anos precisa compensar. E também porque principalmente seu retorno vai vir dos dividendos por ser uma empresa já grande e que cresce lentamente.
Sendo assim, eu estipulei com o lucro projetado bem otimista. Claro que o dividendo pode ser menor, aí o seu preço teto também irá ser menor. Hoje haveria 10% de margem de segurança e o preço teto seria R$ 13 para a ação número 4. E para a ação número 11 é só multiplicar por 3, logo R$ 39 de preço teto. Ficou um preço teto muito esticado, realmente. Isso sendo bem otimista. Caso no primeiro trimestre de 2024 apresente um lucro bem inferior, aí obviamente iria reduzir. De maneira geral, entre Transmissão Paulista e Taesa, as duas empresas têm os seus poréns. A Transmissão Paulista, questão do RBSE, e da Taesa, sua dívida elevada e suas concessões estão vencendo. Mas eu considero hoje a Transmissão Paulista mais atrativo, seja por PL, por PVP, por EV sobre EBITDA principalmente, por ter um ROIC um pouquinho mais atrativo, mas um ROI um pouco inferior, um crescimento de lucro melhor e uma dívida também bem mais controlada. Então hoje eu considero Transmissão Paulista uma oportunidade melhor. Não significa que Taesa não é uma baita empresa, porém eu acredito que no preço de hoje há oportunidades melhores. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está disponível o melhor curso atualmente do mercado. Você aprenderá sobre ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, renda fixa, tributação e diversas outras categorias. Também terá acesso a diversas planilhas, seja de valuation, de aposentadoria, de preço teto e até mesmo um checklist para escolher boas ações. Lembrando que o curso é por tempo limitado, então já corra e garanta sua vaga. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, acesso à planilha de preço teto, também um grupo fechado no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.